Boa noite a todos, são todos bem-vindos à nossa conferência missionária realizada pela Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Permitindo o nosso Deus, começando hoje, vai até o domingo à noite a nossa conferência e será um prazer, querido irmão e irmã, ter você acompanhando a nossa conferência. Também os amigos são bem-vindos, é um prazer ter também virtualmente falando a sua companhia. O tema da nossa conferência este ano é fazer discípulos, o grande desafio. Quero convidar a todos, mesmo aí na sua casa, por favor, se colocar em pé, e nós vamos orar ao Senhor Deus, dando início à nossa conferência. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o Senhor e podermos também ouvir os desafios do Senhor para os nossos corações. Pedimos, ó Deus, que em todo este culto o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e todos nós, ao final, saiamos deste culto com decisões tomadas que venham glorificar o nome do Senhor. É o que te pedimos com o nosso coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar o hino de número 14 do cantor cristão. Amém. Seja louvado o nosso Deus. Anunciei o tema no início deste culto e agora a nossa divisa encontra-se em Mateus, o Evangelho, capítulo 28, versículo 19. Por favor, se o senhor, a senhora, você tem uma Bíblia, abra agora a sua Bíblia em Mateus 28, versículo 19. O tema, fazer discípulos, o grande desafio. Nossa divisa diz assim: portanto, ide
fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Deus pela sua preciosa palavra. Nós estaremos nesse instante fazendo ainda uma outra leitura agora no Salmo 96, por favor. Abra sua Bíblia agora no Salmo 96. Salmo 96, diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Sendo assim, nós louvaremos ao Senhor com o hino oficial da nossa conferência, que é o 450, e logo depois o coro fazendo discípulos. E quero lembrar a você, querido irmão, irmã, que você não está assistindo o culto, está prestando culto ao Senhor. Portanto, cante os hinos, acompanhe as leituras e, é claro, deixe a Deus também falar ao seu coração. 450 do cantor cristão. Sim, marcha avante.
cumprir o seu querer, em tua louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem plantar, o amado Salvador será, por toda parte o bem amado eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Amém. Cantaremos Fazendo Discípulos, um dos cânticos muito conhecidos por todos aqueles que participam dos impactos evangelísticos. Ser cristão exige um certo modo de viver, é mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor, no mundo tão incerto de mágoas e temor. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Basta abrir os olhos que se pode enxergar pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos
convido para louvar e agradecer o nome do Senhor, a Mocidade Emanuel. Emanuel. Nesse instante, convido o nosso irmão Mateus para orar ao Senhor por todos os missionários que estão nos seus campos de trabalho e pelos campos de trabalho destes missionários. Boa noite aos irmãos e amigos. Senhor, Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais dia de vida. Neste momento, meu Pai, vamos suplicar humildemente por todos os missionários que assim estão nos seus campos de atuação, os quais atenderam o Teu chamado, tiveram essa coragem e também o Senhor os fortaleceu. Neste momento, venho suplicar que o Senhor possa assim estar os ajudando, cada um na sua determinada área, cada um na sua determinada dificuldade, que o Senhor possa assim estar os auxiliando cada dia mais, dando-lhes força e sabedoria no pregar da Tua palavra. Ser com cada um destes e supre sim também as suas necessidades, meu Pai, segundo a Tua santa e perfeita vontade.
Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos agora convidando o quarteto para também louvar o nome do nosso Deus. Branco estão os campos, todos em redor, tem que ser ceifados, eis a ordem do Senhor. Crentes dedicados, tem que trabalhar, antes que a noite nos parar. Estão morrendo, estão sofrendo, almas que não têm porvir. Não empatar ou matar, pras ovelhas conduzir ao bom pastor, ao Salvador. Estamos no fim, se é pra mim, procura-las, avisa-las, custe sim o que custa. Cristo é exemplo como bom pastor, veio à procura dos errantes por amor, não considerando ser demais morrer, para as ovelhas socorrer. Estão morrendo, estão sofrendo, almas que não têm porvir. Não empatar ou matar, pras ovelhas conduzir ao bom pastor, ao Salvador. Estamos no fim, sim, é pra mim. Procura-las, avisa-las, custe sim o que custa. Quem está disposto, pronto a pagar o que for preciso para as almas se salvar. Quem irá comigo, custe o que custar, vamos outras tribos alcançar. Estão morrendo, estão sofrendo, almas que não têm porvir. Não empatar ou matar, pras ovelhas conduzir ao bom pastor, ao Salvador. Estamos no fim, sim, é pra mim. Procura-las, avisa-las, custe sim o que custa. Procura-las, avisa-las, custe sim o que custa. Amém. Amém. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 4, 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Só nos resta obedecer o Senhor Jesus. Cantando o hino de número 441, convido aos irmãos em suas casas, por favor, se coloquem em pé e vamos cantar ao nosso Deus. 441, ide a mensagem ao mundo levar. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor. Cristo Jesus aos pedidos quer dar, graça e salvação. Vede os aflitos nas trevas do mal, eis como aspiram a paz divinal, e de levar-lhes o gozo eternal, graça e salvação. Deste convite de perdão, por todo mundo
Senhor, salvação do Senhor, são profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós que sabemos da graça e do amor, vamos levá-los ao rio pecador, todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Este convite de perdão, por todo mundo a mensagem levar. Este convite de perdão, antes da vida do Mestre pregar. Amém. Precisamos, meus irmãos, pregar o Evangelho para que mais e mais pessoas, ao ouvirem dessa mensagem, possam crer e, crendo, sejam salvas e, sendo salvas, possam partir para o Senhor quando aqui deste mundo partirem. Nós vamos agora orar ao nosso Deus e passaremos para um outro momento muito especial também deste culto ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo teu tão grande amor que nos alcançou. Ó Deus, muito obrigado pelas leituras feitas, também pelos hinos cantados em louvor a Ti, para a nossa meditação. Mas pedimos também, por esta segunda parte do culto, que o Senhor, de maneira especial, também fale a cada um dos nossos corações. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos passar para um outro momento aqui do nosso culto. E como os irmãos estão acostumados, todos nós, sempre nós temos a pregação da Palavra de Deus, mas hoje esse desafio da Palavra será de uma maneira diferente. Pelo menos hoje e amanhã, quinta-feira, nós estaremos sendo desafiados pela Palavra na prática. Alguns missionários, pastores estarão testemunhando para nós nesses dias acerca da sua conversão, do seu chamado para a obra do Senhor e aquilo que Deus tem feito para a glória dele através da vida desses irmãos e suas famílias. E hoje à noite nós teremos a honra, a alegria de ter conosco virtualmente o nosso querido pastor José Antônio Marques, que há mais de 40 anos trabalha em Avelino Lopes, e os irmãos vão ouvir muito nessa noite as outras regiões onde Deus, usando o seu servo com outros irmãos também, abençoou muito e tem abençoado para a glória do Senhor. Portanto, durante esse testemunho do pastor José Antônio Marques, querido irmão, querida irmã, preste bastante atenção e tire lições para a sua vida espiritual. Certamente Deus vai desafiar o seu coração e que ao final eu e você tenhamos tomado decisões que venham honrar o nome do Senhor. Pastor José Antônio Marques tem a oportunidade. Uma boa noite para os irmãos aí em Salvador, na igreja com o pastor Luiz. Eu agradeço a oportunidade que ele está me dando para falar um pouco do que Deus tem feito por mim em toda a minha vida. Nós vamos começar pela conversão. Sempre quando a gente aceita Jesus como Salvador, alguém falou para nós do Evangelho do Senhor Jesus. Eu ouvi do Evangelho pela primeira vez em Lavras, Minas Gerais, quando por acaso eu entrei numa igreja, num culto de quarta-feira, sem saber que se tratava de uma igreja evangélica. Lá eu tive meu primeiro contato. Mais tarde, eu estando em Varginha, também tive contato com irmãos da Igreja Batista. Gostei da escola dominical e me emprestaram revista de escola dominical, fiquei estudando em casa. Foi praticamente meu segundo contato. Outra vez, já mais tarde, eu indo a Brasília, fiquei 1 ano em Brasília, no período que eu ainda estava no seminário católico. Lá eu tive contato com irmãos da Igreja Batista de Taguatinga, onde ouvi pregações, mas ainda não fiz minha decisão. Voltei para Minas, onde eu fui outra vez para a cidade de Guaxupé, de onde eu estava
tinha iniciado meu curso no seminário, e lá eu tive contatos também com evangélicos, e aos poucos fui conhecendo o Evangelho. Mas a minha conversão aconteceu, mais precisamente, numa das viagens que eu estava fazendo entre Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, São Carlos, e voltando para a cidade de Guaxupé, na rodoviária de São Paulo, de São Carlos, São Paulo, eu achei um folheto lá no ônibus, enquanto o ônibus estava parado na rodoviária, li o folheto, e o folheto me convidava para aceitar Jesus como Salvador, e eu aceitei Jesus ali sozinho, como Salvador, a convite do próprio folheto. Voltando no final de semana, eu estava na cidade de Guaxupé, eu procurei fazer minha confissão pública, indo para uma escola dominical, que era o culto que eu conhecia de igreja evangélica, a escola dominical. Lá o pastor me apresentou e eu disse que já tinha aceitado Jesus como Salvador, mesmo sozinho, lá em São Carlos. Então, em Guaxupé, numa escola dominical, eu fiz minha confissão pública. Fui para São Paulo, lá conheci a Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina, cujo pastor é o reverendo Barto. Ele me evangelizou e ele também me batizou. Também eu tive meu preparo teológico com o reverendo Barto no seu Instituto Bíblico de Vila das Mercês, onde ele era o presidente. Mais tarde, eu vim para o Piauí também com o reverendo Barto, na sua rural, uma rural novinha, que ele comprou de fábrica. Gastamos uma semana para vir de São Paulo até chegar aqui em Avilópolis. Saímos segunda, chegamos aqui num sábado à noite. E eu senti, quando cheguei aqui, no dia 24 de maio de 1975, eu senti que estava no meu lugar certo. E aqui eu estou agora há 45 anos aqui no Piauí. Em Avilópolis, conheci Dona Arquiminha Marques, com quem me casei. Mais uma vez, o reverendo Barto, estando aqui comigo, ele fez o meu casamento. Eu me casei e tive com Dona Arquiminha os meus 2 filhos, se chamam Jacques e James. Eles estão hoje em Arceburgo, sul de Minas. Eu fiquei aqui na igreja em Avilópolis, cuidando da igreja de Avilópolis e também em Nova Holanda. A igreja de Avilópolis foi organizada pela Igreja Batista Bíblica de Sacomã, cujo pastor era o reverendo José Cristóvão. E dei continuidade aos trabalhos. O reverendo Barto providenciou para mim, comprou para mim um burro arriado. Era o meio de transporte na época, praticamente o melhor meio de transporte na época, porque não havia estradas. Então, durante 9 anos eu viajei daqui para Nova Holanda, Bozó e região aqui da Bahia, nesse burro. Mais tarde, eu, em contato com o reverendo Gerd Tomberle de Curitiba, ele sendo genro do reverendo Barto, ele sempre veio aqui. E ele, vendo que o trabalho feito a burro não era muito produtivo, porque eu fazia uma viagem por mês nesse animal, porque quando eu fazia uma viagem, o animal ficava muito magro, é preciso deixar no pasto para outra vez ganhar carnes para poder fazer outra viagem. E ele, o reverendo Barto, trouxe para mim, para nós aqui em Avilópolis, uma caminhonete C10. E aqui começamos a desenvolver esse trabalho. Eu contei com a ajuda inicial do irmão Gildo, que hoje é o obreiro e missionário na congregação do Bozó, iniciada também no tempo que o reverendo Barto estava aqui comigo. Lá foram feitos alguns batismos. Praticamente os primeiros crentes da igreja aqui, do meu tempo, foram os que vieram do Bozó. Irmão Gildo sempre me ajudou. O pastor Antônio dos Santos, nessa época, estava ainda em São Paulo. Eu encontrei em Nova Holanda
o irmão José dos Santos, que era o obreiro na Nova Holanda. Hoje ele está cuidando da congregação de Lagoas, aqui entre Avelino e Curimatá. Nessa época, em 1976, exatamente no dia 24 de maio de 1976, fazia um ano que eu estava aqui, eu comecei a Escola Batista Sinai. Essa escola inicialmente era só para meninos de alfabetização. Eu já estava acostumado, já era professor, já tinha passado pela escola lá em Guaxupé, lá do Seminário dos Padres, que era uma dependência da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também de Guaxupé, para onde mais tarde eu enviei meus filhos para fazer faculdade. Eles são formados hoje lá, nessa mesma faculdade. Eu tendo já práticas de professor, fui professor de inglês, francês e português na cidade de Baipendi, sul de Minas. Logo após eu terminei o ensino básico, o curso básico do Seminário Diocesano de São José, em Guaxupé. E com essa prática eu iniciei aqui a Escola Batista Sinai. Desta escola surgiram obreiros, como hoje nós temos o pastor Carlos, aqui da Igreja da Convenção, que fez o ensino médio aqui na Escola Sinai. O pastor Jefferson, em Júlio Borges, o pastor Jacó, em Curimatá, também fizeram todos os seus estudos aqui na Escola Sinai, até o ensino médio. Os meus filhos fizeram o seu ensino infantil até o médio aqui na Escola Sinai. As esposas, como no caso a esposa do pastor Eurípides, que está hoje em Buritirama, a esposa do pastor Jovan, que hoje está em Novo Gama, elas também passaram aqui pela Escola Sinai. Temos 2 casais, um está em Teresina, o outro em Curitiba, que estão como missionários da Convenção Batista Brasileira, também passaram aqui pela escola, desde o ensino infantil até o ensino médio. E nesse período da existência da escola, muitos se converteram. O próprio reverendo Barto, bem no início da escola, já estava nos Estados Unidos. Certa vez ele veio me visitar, e aqui nós estávamos com 50 novos convertidos para serem batizados. Todos eram convertidos através da aula bíblica da Escola Batista Sinai. Assim nós tivemos bons resultados com os trabalhos da Escola Sinai. A Escola Sinai hoje continua, ela hoje é uma cooperativa, ela funciona aqui nas dependências da igreja. Ainda temos aulas de curso bíblico, ensino bíblico, evangelismo, de manhã com uma professora, à tarde com um professor, professores treinados pela APEC de Teresina. O pastor que é presidente da APEC em Teresina é também nosso missionário aqui da igreja, o pastor Ismael Lira. Então, continuamos assim com o evangelismo. Mais tarde, o pastor Antônio dos Santos, que na época estava em São Paulo, quando cheguei aqui, ele veio para Nova Holanda, depois veio para Avelino, e aqui em Avelino, ele me ajudou durante muitos anos. Ele foi consagrado ao ministério aqui na igreja de Avelino. Ele deu início a uma nova congregação no município aqui de Avelino. Hoje é uma segunda igreja batista bíblica aqui na cidade de Avelino. Ele é o seu pastor, e assim a igreja continua. Os nossos irmãos Jacó está na congregação de Curimatá, pastor Jacó. O irmão Jefferson está na congregação de Júlio Borges. O irmão Eli está na congregação de Veredão. Temos o irmão Ismael, que era antes natural de Bozó, está hoje com a sua esposa Ruth em Mansidão. O irmão José Carlos está em Aroeiras, uma congregação de Mansidão, que praticamente é maior do que a própria igreja. Desta igreja de Mansidão surgiu a igreja de Luiz Eduardo Magalhães, com o pastor Diomar. O pastor Diomar foi praticamente um discípulo do pastor Cleito. O pastor Cleito esteve aqui na região, em Nova Holanda,
mais precisamente, ele foi contemporâneo do pastor Giovan. Pastor Giovan, que hoje está em Novo Gama, esteve aqui por 5 anos. Ele foi para Novo Gama e lá ele foi consagrado, como os irmãos sabem muito bem. A igreja aqui continua, ela está com um pouco mais de 300 membros e há alguns esperando para serem membros por carta de transferências, outros estão esperando para serem batizados. A igreja continua crescendo apesar das dificuldades que o próprio tempo impõe. Deus me deu, depois dessa 10, Deus me deu um Toyota, através da irmã Rebeca. Com esse Toyota nós fomos mais longe, mesmo ainda no período da C10, com o pastor Giovan, com o pastor Antônio, com o irmão Gildo, nós fizemos um trabalho daqui de Avinlópolis para Nova Holanda para o Brejo da Serra, também daqui de Avinlópolis para o Morro é um município aqui do Piauí, voltando em direção a Curimatá, Júlio Borges, Veredão, Mansidão, Buritirama. Buritirama foi também aqui uma congregação aqui da igreja de Avinlópolis, começada pela igreja de Avinlópolis, hoje está com o pastor Eurípides. Eu conheci pastor Eurípides e pastor Giovan ainda nas suas cidades de origem. Conheci pastor Giovan em Recife, lá no Pernambuco, onde numa das conferências que eu estava fazendo lá, ele decidiu vir para Avinlópolis. Conheci pastor Eurípides também, agora em Belo Horizonte, numa das conferências que eu fazia lá em Belo Horizonte, eu fiquei conhecendo o pastor Eurípides, então o irmão Eurípides, ele veio para Avinlópolis, ficou aqui algum tempo comigo, na cidade de Avinlópolis, depois foi para Buritirama, onde assumiu a congregação de Buritirama. Hoje é uma grande igreja lá sob a sua direção. Assim a obra continua. A minha relação com o Novo Gama é bastante antiga. Eu estava com a irmã Edna, eu ajudava a irmã Edna lá em Novo Gama, bem no início, quando a igreja de Novo Gama ainda funcionava num prédio escolar. E então eu, tendo contato com Recife, a irmã Edna tinha saído da igreja de Ipsep, no Recife, indo para Novo Gama, e então fui convidado para ajudá-la. Quando conheci o pastor Honório, que na época era um jovem, adolescente, hoje ele é pastor em São Paulo, se não me engano, numa igreja de Diadema, lá em São Paulo. E assim Deus continuou agindo na nossa vida. Com o Toyota, nós desenvolvemos mais do que com a C10, porque a C10 é um carro, é uma caminhonete, um carro aberto, nem sempre a gente conseguia levar tanta gente. Com o Toyota é um carro fechado, mais confortável. Nesse Toyota eu fui algumas vezes em Recife com o pastor Antônio de Santos fazer conferência, também fui a Belo Horizonte com alguns desses meninos obreiros que hoje são pastores, como Jacó e Jefferson, com o irmão Gidevan e outros. E também com esse Toyota eu continuei dando assistência, voltando a dizer, ao Morro, que era município de Avinlópolis, hoje é uma cidade independente, Curimatá, Júlio Borges e região, indo até mesmo Luiz Eduardo e Novo Gama. E dessa maneira a obra continuou crescendo. Deus tem nos abençoado muito com isso. Deus tem feito a obra de algum modo, a gente sente que é como se a gente apenas estivesse assistindo um filme, só observando o que Deus faz por a gente. A obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus, é Ele o Senhor da obra, Ele tem cuidado de nós. Nesse período de trabalho, a igreja continuou crescendo. Hoje nós temos a igreja de Avinlópolis, como já disse, com aproximadamente mais um pouco de 300 membros. A igreja tem 11 missionários que ajudam, a igreja ajuda no seu sustento. Assim a igreja continua andando pela direção do próprio Deus. Eu estou aqui em Avinlópolis num tempo já de 45
anos de existência, não posso dizer que eu fiz muita coisa, porque na verdade quem faz as coisas é o próprio Deus, não é a gente mesmo que faz, a gente apenas é utilizado como instrumento na sua obra. As obras da região continuam, Deus continua abençoando muito, Deus tem nos ajudado, a obra é de fato de Deus, ela não é nossa. Cheguei aqui numa época, voltando um pouquinho ao passado, cheguei aqui numa época que Avelino Lopes não era a cidade que é hoje. Hoje, praticamente, nós temos tudo que uma cidade, né, em qualquer parte do Brasil tem. Mas quando eu cheguei em Avelino, não havia mesmo estrada. Como já disse no início, eu não podia possuir um carro, porque aqui também não tinha estradas para eu andar nesse carro. Então, por isso eu fazia o trabalho a burro. A cidade não tinha água, nem mesmo, não digo encanado, não tinha água quase para beber, quase para uso. Era cavado em cacimbas e trazido em latas e aos poucos, né, a gente cavava no riacho e trazia para nosso uso. Na cozinha nós não tínhamos gás, fogão a gás, o fogão ainda era de lenha ou carvão. Luz, nós não tínhamos, a cidade também não era iluminada. Nova Holanda já tinha luz até as 10 horas da noite, quando desligava o motor, acabava a luz. Aqui não tinha nem mesmo isso, aqui a gente usava os candeeiros, também conhecido como lamparina. Então, na verdade, aqui era bastante, a cidade era muito atrasada, a gente não gozava de nada do que nós gozamos hoje. Deus nos ajudou muito, nós vimos a obra crescer, vimos muita gente sendo salva, vimos o progresso. Hoje eu moro numa casa minha mesmo, Deus me deu o privilégio de construir uma casa para eu morar aqui em Avelino Lopes. Eu tenho uma casa também em Minas Gerais, como construída na herança que eu tive de meu pai, que já é falecido. Eu ainda tenho mãe viva, minha mãe completa agora em agosto 91 anos. Deus tem nos abençoado com isso. Eu sou já um homem, vocês podem perceber que eu sou um homem idoso, tenho 73 anos, e Deus tem me dado até esse dia não apenas o privilégio de estar vivo, mas de estar com saúde, estar diante da obra. Eu estou aqui até enquanto Deus quiser me permitir estar aqui. Eu creio na minha chamada, eu não estou aqui por conta própria, não estou aqui porque eu quis estar, mas Deus praticamente, Ele sem dúvida nenhuma me chamou. Ele usou instrumentos como o reverendo Barto para me dar instrução teológica, também para me dar aqueles princípios bíblicos para um iniciante cristão, e me deu aquela doutrina batista que eu precisava ter para ser também hoje um pastor batista e também, como considero, fundamentalista. Graças a Deus por tudo. Deus abençoe a igreja aí com o pastor Luiz, Deus abençoe as suas conferências, Deus abençoe as demais pregações. Eu amo o trabalho batista bíblico, eu costumo dizer, sou casado com a igreja batista bíblica, sou membro da segunda igreja, fui membro em São Paulo, onde fui batizado, e agora sou membro da igreja Avelino Lopes até enquanto Deus quiser. Enquanto Ele me permitir estar vivo e me dar saúde, eu pretendo estar aqui até enquanto Deus quiser. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Luiz, a sua esposa, Deus abençoe a sua igreja e a sua conferência. Vamos orar assim para encerrar esse testemunho. Ó Deus e Pai, abençoe esse momento que estamos aqui, guarda-nos, ó Deus, de todo mal, e agradeço ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de falar do que o Senhor tem feito por mim. O Senhor tem me abençoado muito. Aceita a nossa oração, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, e que o Senhor continue abençoando a vida do pastor José Antônio Marques, a sua família, a irmã Arquimine, a sua esposa e seus filhos, e também a obra do Senhor em Avelino Lopes. Amados irmãos, com certeza Deus falou aos nossos corações, desafiou os nossos corações,
e que tenhamos tomado decisões que venham honrar o nome do Senhor. Continue atenta durante esses dias, através desses homens do Senhor, que estão testemunhando, estão, num certo sentido, pregando, porém na prática, aquilo que Deus tem ensinado aos mesmos e eles agora estão ensinando a cada um de nós. Nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Primeiro, nosso irmão Lucas estará orando, agradecendo ao Senhor pelo primeiro dia, pelo que nós acabamos de ouvir da parte de Deus. E logo após estaremos a nossa divisa e então estaremos encerrados. Irmão Lucas. Boa noite aos irmãos, assim oremos. Senhor Deus, amado e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, venho te agradecer por este culto, ó Pai, pelos links que foram aqui apresentados diante de Ti, ó Pai, pelas leituras, pelo testemunho, ó Pai, que aqui foi apresentado. Peço-te por tudo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo toque a cada coração de quem ouviu, ó Pai, e que a Tua palavra não volte vazia. Peço pelos próximos dias de conferência, ó Pai, que almas venham se converter aos Teus pés. É tudo que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Uma boa noite a todos e até amanhã, se o nosso Senhor permitir. São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe.